Vamos começar com o IOF, né? O presidente Lula comentou sobre a judicialização da pauta do Imposto de Operações Financeiras, o IOF. O petista afirmou que não tem rivalidade com o Congresso. Vamos ouvir? Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. É isso aí, presidente. Rivalidade não, talvez esteja faltando prestígio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também comentou sobre a decisão do governo de judicializar a derrubada do decreto presidencial, que aumentou o IOF. Alcolumbre destacou que o executivo tem legitimidade de recorrer à justiça e afirmou que ainda precisa conversar com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ontem, a Advocacia Geral da União apresentou ao STF uma ação contra a decisão do Congresso, uma ação declaratória de constitucionalidade para defender a constitucionalidade dos decretos do presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes disse esperar que haja uma pausa para reflexão e que todos os processos estão em boas mãos. Vamos ouvir. Está parado a partir da decisão que foi tomada pela Câmara dos Deputados. As impugnações no Supremo Tribunal Federal, todos esses processos estão em boas mãos, estão nas mãos do ministro Alexandre. Eu soube que ontem a AGU entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, portanto, defendendo a constitucionalidade da imposição da ADPF, e haverá um diálogo institucional. Eu espero que haja uma pauta para reflexão, uma pausa para reflexão, uma pausa para meditação, e que aqui se construa uma solução. Eu acho que o IOF, essa crise do IOF, é mais a revelação de um sintoma do que da doença. Eu acho que nós precisamos tratar da doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise. Nós precisamos resolver e debelar a crise. Eu acho que é uma tensão que é natural em dados momentos, isso ocorre e certamente essa é uma oportunidade para todos, eu acho, de assumirem a sua responsabilidade, verem a responsabilidade que tem para com o país e evitar a escalação dessa crise. Muito bem. Sérgio Zagarino, pelo que pudemos ver da declaração do ministro Gilmar Mendes, há uma certa tensão no ar. Parece que o ponto de ebulição chegou no grau máximo, a ponto do Congresso Nacional ter rompido praticamente o diálogo com o Poder Executivo, e eu estou sentindo que o Judiciário está mais cauteloso antes de entrar nesta briga. Então eu pergunto a você, número 1, como fica a questão judicial, jurídica? Você é um brilhante advogado. O Congresso Nacional tem competência legislativa para expedir decretos legislativos e suspender a validade e a eficácia de decretos e resoluções do Poder Executivo. Então ele tem a legitimidade. Agora, e com relação ao conteúdo? Queria te ouvir em primeiro lugar, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou várias vezes que ele aumentou o IOF porque está precisando equilibrar as despesas. Então ele deixou claro, o Zagarino, que ele aumentou o IOF para fins arrecadatórios. E esse não é um imposto arrecadatório, é um imposto extrafiscal, regulatório. Aí seria a chave para a declaração da inconstitucionalidade? E se o Supremo declarar a validade do aumento do IOF? Como fica essa crise? Pergunto a você, financeiramente nós já estamos quebrados. E politicamente vamos ficar? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, ouvintes, aos meus colegas aqui de debate. Nós já estamos quebrados politicamente já faz tempo.
o governo Lula 3 não tem conseguido harmonizar os interesses do poder legislativo com o da população, com o poder executivo. E esse tipo de ação, esse tipo de movimentação política demonstra o desespero. Primeiro, pelo fator financeiro que você comentou, Fernando. O fator financeiro é muito preocupante. O Brasil com uma dívida pública que é altíssima, o Brasil com um poder executivo completamente irresponsável em termos de responsabilidade fiscal, depois que foi realizada aquela alteração do limite de teto de gastos para o arcabouço fiscal, ficou ainda mais confuso para o povo brasileiro entender como que se dá o controle dos gastos de forma transparente. Um parêntese, Sérgio. Você acha que no momento em que este governo muda a regra objetiva do teto de gastos por um sistema mais confuso com o arcabouço fiscal, não pode gastar acima de 2,5% acima da inflação, mais difícil de entender? Foi a válvula para o desperdício e o gasto de dinheiro público? Eu não tenho dúvidas. A alteração do teto de gastos para o arcabouço fiscal foi exatamente o que levou o Fernando Haddad a ter dificuldade de explicar para a população brasileira como que se dá essa suposta redução de gastos que desde novembro e dezembro do ano passado ele tem tentado apresentar no Congresso, quando na verdade o Congresso detém hoje o Poder Executivo nas mãos, muito em razão das emendas parlamentares. Então, esse tipo de desacordo que a gente pode ver que existe, essa falta de harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, se dá muito em razão de que cada um vai atrás dos seus interesses e eles esquecem o mais importante, que é a população brasileira. E o pior de tudo é ver o Poder Judiciário dando entrevista. Quando o ministro Gilmar Mendes estava ali dando entrevista, eu não conseguia entender por que motivo que é interessante para o brasileiro ver um ministro da Suprema Corte dar entrevista. Não é relevante. Quando a gente vê a entrevista do presidente de forma institucional, eu entendo. Imagina se todo juiz de todas as comarcas aqui do nosso Brasil começarem a opinar sobre as ações judiciais que tramitam ali em suas respectivas varas. Não faz o menor sentido. Então a gente está, infelizmente, num país que existe um conflito muito grande entre os poderes, muito reflexo desse interesse próprio de cada um deles e é evidente que a ausência de responsabilidade fiscal, a austeridade fiscal, vai de encontro com os interesses do governo, que é um governo que vocês estão acostumados de me ouvir falar aqui, que gasta muito e não quer reduzir na própria pele. Ele quer fazer o contrário, ele quer arrecadar mais. Então, tem que parabenizar o gesto do presidente da Câmara, que, através de um decreto legislativo, suspendeu esse aumento de impostos, porque não faz o menor sentido. E isso demonstra muita coisa, Capês. Você percebe o motivo pelo qual ele foi eleito com 35 anos presidente da casa. Você percebe que o lobby por trás das empresas, dos bancos, o agro, apoiou o Hugo Mota, que tomou uma decisão certa, não só no seu interesse, mas no interesse do povo brasileiro, porque a gente precisa de responsabilidade fiscal. Felipe Monteiro, eu quero que você, se possível, faça uma abordagem dupla. Do ponto de vista político, na véspera de um ano eleitoral, um governo que está com desaprovação recorde, mais da metade da população reprova a forma como o governo está administrando. O Congresso Nacional evita ficar ao lado de um governo desgastado numa política de falta de contenção de gastos e excesso de arrecadação de impostos. Estamos indo para uma dívida pública de 8 trilhões que vai levar a pagamento de juros de 1 trilhão por ano. Primeiro ponto, o Congresso não quer embarcar no Titanic da administração federal. Segundo, existe uma certa lógica no raciocínio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Ou seja, para de gastar, corta gastos, porque ninguém aguenta mais aumento de imposto. IOF não é imposto para arrecadação. Tem alguma lógica? Como é que você vê essa dupla questão do conteúdo da decisão e do gesto político de se afastar dessa política arrecadatória e dilapidadora do patrimônio público? Ô Capês, primeiro tem um tabu, que o Zagarino cai aqui toda hora nesse programa, você também cai muitas vezes, falando que o Brasil, esse governo gasta muito, né? Gasta muito esse governo. Eu queria que vocês me falassem qual o gasto que esse governo faz maior do que o governo anterior, que você tem como o governo que cortou gasto. Isso é conversinha para boi dormir. Quando você pega, por exemplo, o orçamento do Brasil, mais de 90% é carimbado.
mais de 90% é carimbado. Você tem em torno de 50%, mais de 50% paga a folha de pagamento, você tem 25% destinado à educação, 15% destinado à saúde. Ou seja, sobra 7% mais do orçamento para aplicar política pública. Aí quando você vê esse Congresso Nacional cada vez mais forte, pedindo mais emenda constitucional, pedindo mais dinheiro, né, você vê que desses 7%, 8% que sobram, não resta 4%, 3%. Então, quem fala que o governo gasta muito, é um governo gastão, não atenta para a situação, no meu modo de ver, real, né? Que as verbas do orçamento, grande parte dela, mais de 90%, são verbas carimbadas, com destinação certa, destinação direta. Esse é o primeiro aspecto, não é? E o segundo aspecto que eu vou colocar aqui é o seguinte, né? É uma briga boa, Capês. Primeiro que a competência de aumentar a alíquota do IOF é do Poder Executivo, não é? Mas, ao mesmo tempo, está claro na Constituição que o IOF é um imposto regulatório, extra fiscal, que deve ser utilizado para regular o mercado, não para arrecadar dinheiro. Então, você vê que tem uma situação ali que tem uma meia razão do Poder Executivo, mas o objetivo realmente do IOF que está sendo utilizado para arrecadar é inconstitucional. Mas eu vejo, Capês, uma situação interessante. Pela primeira vez em 8 anos, quando eu coloco que o Poder Legislativo ficou forte, se fortaleceu, e o Brasil vive um parlamentarismo às avessas, né? Pela primeira vez, eu estou vendo o Poder Executivo dando um basta nessa entrada e nessa contaminação do Poder Legislativo em política pública. Então, eu vejo essa ação do Poder Executivo no STF muito mais uma relação relacionada a dar limite ao Poder Executivo do que buscar quem tem razão ou quem não tem. Muito bem. É que eu falo que gasta não é porque a gente está com má vontade. Eu falo que gasta porque no final de 2022, esse é o líder foi líder do governo José Guimarães, que está falando aí, deputado federal. Daqui a pouco vocês vão ver o meu rostinho de volta. Então, veja bem, a dívida pública de dezembro de 2022, final do governo Bolsonaro, para novembro de 24, de dezembro de 22 para novembro de 24, não estou dublando o Zé Guimarães, sou eu que estou falando, de dezembro de 22 para novembro de 24, em 2 anos de governo Lula, a dívida pública aumentou 3 trilhões de reais. Claro, com juros E altos. nós saímos, voltei, não estava dublando ninguém. E mais, nós saímos de um superávit de mais de 50 bilhões de reais do governo Bolsonaro para um déficit de 64 bilhões de reais. Então, alguma coisa precisa ser feita. E quando se acabou com a regra do teto de gastos, ficou ruim o negócio. Mas, como eu sou só o âncora, não sou debatedor, não vou debater com você e vou te dar a palavra. Depois de ouvir a Cíntia Nunes e o Rodolfo Maris, eu vou te dar o direito de uma réplica, porque aqui ninguém tem medo do debate. Aqui tem que ter debate o tempo todo. Cíntia Nunes, eu gostaria que você comentasse a questão do IOF. O Congresso Nacional fez bem de sustar os efeitos do aumento do IOF ou fez mal? O governo, o Poder Executivo está bem na fita com o Congresso Nacional ou só está bem na fita com o Poder Judiciário e mal no Legislativo? Olá, boa tarde a todos, a vocês que nos assistem e nos ouvem, boa tarde aos meus colegas de bancada, boa tarde ao nosso querido âncora aqui, Fernando Capês. De fato, realmente o que isso demonstra é uma queda de braço, né? A gente sabe que há uma legitimidade, sim, do Executivo de levar até o Poder Judiciário o questionamento sobre a constitucionalidade ou não da medida que foi tomada. Mas essa questão, ela não se resume só ao aspecto jurídico. Pode ser que juridicamente tenha-se o respaldo, o Supremo que vai decidir, e que o Executivo está bem na fita com o Judiciário, não tenha dúvida. Já com o Legislativo, as coisas não andam exatamente da melhor forma. O que acontece é que essa decisão, ela não tem só uma questão jurídica por trás. Há todo um aspecto de um reflexo político, de uma queda de braço que vem se alongando, do que se demonstra um desgaste desse relacionamento de executivo e legislativo. Esse desgaste que traz malefícios para todo o país. Como o Zagarino já disse aqui, ninguém está exatamente defendendo um lado da população, o melhor da população,
população, cada um está medindo as suas forças. O próprio presidente Lula está dizendo que ele faz isso para evitar que no futuro outros presidentes, que o Poder Executivo não seja desmoralizado, que honestamente não me parece exatamente o melhor dos argumentos para este momento, né? Ainda que isso possa ser verdade. De toda forma, o que a gente percebe é que quem vai sofrendo com isso sempre é a população que fica à mercê de um mercado que não tem certeza sobre o que vai acontecer. Ou seja, nós vamos ter mais esse aumento, não teremos, como ficam as operações financeiras, e isso vai causando um desgaste, vai causando aí uma incerteza que o mercado arrasta já desde muito antes até do início desse ano. Então, realmente, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, Capês, eu entendo que por hora o Lula está muito bem com o judiciário do ponto de vista de que ele tem legitimidade para levar isso até o Poder Executivo, tem essa legitimidade. Agora resta saber o que é que o Supremo irá decidir. Mas lembrando que essa questão não se resume apenas a aspectos jurídicos. Deixa eu só Bom, Zagarino, espera um pouco, porque o Rodolfo Maris não falou e o Felipe Monteiro está aqui me ameaçando fora do ar, vocês não estão vendo, dizendo que vai vir com tudo para cima de você e para cima de mim. Pô, eu tô só aqui ancorando, ele quer polemizar até comigo. Então, eu vou pedir que você aguarde, porque depois do Rodolfo Maris, o Felipe Monteiro vai vir com um caminhão de tijolo em cima da gente. E aí você, então, pode até falar e fazer uma réplica em nossa defesa, porque ele gosta, ele é fã do déficit público, ele é apaixonado pelo endividamento público, ele vai ter oportunidade de falar aqui. Rodolfo Maris, o governo não perdoa nem o IOF salvou do aumento da arrecadação tributária. O Congresso Nacional podia fazer outra coisa? Pois é, boa tarde, Fernando Capês, boa tarde, meus amigos de bancada, você que nos assiste. Olha só, o brasileiro está acostumado com analgésico, né? Nós não tratamos, de fato, a doença, a gente só trata das dores. É assim que a nossa política econômica se dá ao longo desse governo. Nós tivemos uma entrevista do Gilmar Mendes falando justamente sobre isso, sobre doença e tudo mais, fazendo uma analogia com o que passa hoje no país. E o Zagarino trouxe aqui uma reflexão de que há um ministro dando entrevista. Olha só, o STF foi acionado. E quando os repórteres, aí eu estou na condição aqui de jornalista, de dizer que quando você tem um Gilmar Mendes, é muito mais que óbvio você fazer perguntas para ele sobre a derrubada do IOF e se o STF vai de fato encarar essa derrubada. Então, só para colocar aqui uma luz no que o Zagarino trouxe, é completamente legítima a pergunta sobre o IOF e um ministro dando essa entrevista, ok? Mas o brasileiro, agora eu peço a atenção de vocês que estão nos assistindo, porque essa queda de braço do presidente da República e essa ida ao STF, que é totalmente legítima, é constitucional, ele acionar o Poder Judiciário, pode ser que ali na frente pegue mal para ele, uma vez já que a sua imagem, né, a sua popularidade está em baixa, e se isso é aprovado lá no STF, isso vai repercutir muito mal para o presidente da República, porque ele tem ali o ministro Haddad, que vira e mexe, né? É ele que dá essas entrevistas, a cara dele que está ali exposta dentro das taxas e mais taxas e mais taxas, mais impostos que o brasileiro tem que pagar. Quando o assunto é imposto, é o Fernando Haddad que vem a público dar esclarecimento, meio que blindando ali a figura do presidente da República. Agora não, agora nós estamos invertendo os papéis. É o presidente da República que dá a cara para bater no aumento do IOF. Ou seja, ele é a favor de pagar mais um imposto. Não é mais o Haddad que está dando a cara para bater, é o presidente da República. Em um momento extremamente delicado na sua carreira, em um momento extremamente delicado no seu governo, onde a popularidade dele está em baixa. Seria um tiro no pé do nosso atual presidente da República, caso o STF derrube o veto colocado pelo Congresso e aceite aí o aumento do IOF. Bom, Felipe Monteiro, você tem agora a palavra, não será interrompido. Agora, se o Supremo acolher essa ação declaratória, vai ficar ruim pro Lula, hein? Vai ficar um clima com o Congresso que eu não sei não. Mas parece que tem alguma coisa que o Zagarino e eu falamos que você não gostou. Fique à vontade e desabafe. Não, primeiro é o seguinte, Capês. Primeiro você fala que a regra do teto de gastos foi mudada como se fosse um grande problema tirar aquela regra que não servia para nada. Tanto não servia para nada que nunca foi cumprida
Né? Teto de gastos nunca foi cumprido no Brasil. Temer não cumpriu, Bolsonaro não cumpriu, ninguém cumpriu a regra de teto de gastos. Então, assim, vamos parar com essa palhaçada de achar que é besteira mudar para uma lei pior. Não é pior. É melhor do que a lei anterior, que era muito ruim também, não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, vocês vêm da ideia, e eu acho que a população está caindo, de que o IOF é um aumento de tributo que pega todo mundo. Né? Nossa, que absurdo, vai pegar todo mundo, todos os brasileiros agora não aguentam mais pagar mais tributo, o aumento da alíquota do IOF vai ficar insustentável. Claro que não. Não caiam nesse papinho. Sabe quanto é que era o IOF na época do Bolsonaro? 6%. 6%. Ele mudou a alíquota do IOF só no último ano de governo dele, para 3,3%. Né? Ou seja, o governo Lula aumentou para o IOF e está muito menor que na época do Bolsonaro, dos 3 anos e meio de Bolsonaro. Né? Então, vamos deixar as coisas claras. E o que pega o IOF? Qual foi o aumento que teve? Para vocês terem uma ideia da dimensão do aumento. O CAPES vai para Paris, que eu gosto de Paris, né, como bom capitalista que é, Estados Unidos, melhor colocando. Vai para os Estados Unidos, vai para Miami, vai para Orlando, passa o cartão de crédito dele, gasta R$10 mil de cartão de crédito. Antigamente, ele pagava R$330 de IOF. Hoje em dia, com o aumento, ele vai pagar R$350. R$20 a mais. CAPES vai morrer por pagar R$20 a mais, vai sofrer por pagar R$20. Então, essa conversinha de que é aumento de tributo, de que é aumento de imposto, que o povo não está aguentando muito de imposto, é um argumento que não se sustenta quando você coloca a questão de forma aberta na mesa. É isso que eu queria colocar aqui. Muito bem. Sérgio Zagarino, eu estava vendo aqui, eu propriamente, minha área é jurídica, eu não sou economista, então eu estou vendo aqui para que serve, né? Ele diz que os economistas falam que o aumento ou alterações na alíquota do IOF podem gerar impactos significativos, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, que afetam o custo do crédito, das operações de câmbio, dos investimentos, do planejamento financeiro. Ele eleva o custo total de um empréstimo, porque ele é adicionado ao valor dos juros. E ele manda um recado na medida em que, quando você leva dinheiro para investir no exterior, você tem que pagar tributo. Ninguém que tem dinheiro no exterior vai colocar aqui no Brasil, porque a hora que tirar vai ter que pagar tributo. Então, a questão do Bolsonaro, eu não sei que fatores levaram à elevação de IOF, mas nós estamos saindo de uma pandemia e é imposto um tributo regulatório. O que estão criticando é que o Fernando Haddad colocou o IOF para aumentar imposto. E até o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou, é um erro. Então eu não sei porque o Felipe Monteiro está defendendo isso. Sérgio Zagarino, me ajuda, porque esse rapaz ele ama o déficit fiscal. O Felipe Monteiro, você que está em casa tem que entender, o Felipe Monteiro é um cara bacana, muito legal, a gente adora ele, mas ele tem dentro dele uma questão intervencionista de Estado, né, Pepe? Que ele é um adepto de Ciro Gomes, então é por isso que ele tem essa necessidade do Estado intervir, ser aquele Estado inchado, que tem que gastar, então para gastar tem que arrecadar. Por isso que ele vai defender esse aumento de imposto. Não importa o custo que gere. E como você fez a leitura ali da notícia, gera um impacto em toda a cadeia econômica. Não existe outra alternativa para nós termos um controle fiscal em nosso país se não gastar menos. A conta é muito simples, você que está em casa presta atenção. Se você ganha X, como é que você vai gastar acima de X? Você tem que gastar menos. Não adianta querer arrecadar mais, porque o dinheiro público que todo mundo vê, eu acho bonito quando a gente faz conta falando assim, mas o déficit fiscal foi de 20 bilhões, parece que a gente está falando de 20 centavos. 20 bilhões é dinheiro pra caramba, é muita coisa. Se a gente tiver um déficit de 1 bilhão, a gente já está num prejuízo enorme, isso não pode acontecer. Porque o dinheiro não é meu, não é seu, é do país, é de todos nós ao mesmo tempo. É o que a gente chama de erário público. Por isso que cada governante, cada político tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade com o dinheiro, com a coisa pública. E em relação à questão da entrevista, fere sim a lei orgânica da magistratura, os código ético da magistratura. É inadmissível juiz, eu não estou nem falando agora do ministro de STF, qualquer juiz virar público e dar entrevista, porque pode ser que naquela entrevista ele perca a imparcialidade, ele acaba expressando opinião em relação ao caso concreto. Então, a minha crítica não é em relação ao jornalista. O jornalista tem mais que questionar mesmo, perguntar. O jornalismo ele é fundamental exatamente nesse sentido. Mas
sim, o fato dos ministros e juízes começarem a ficar dando entrevista coletiva para querer esclarecer, não tem que esclarecer nada. E em relação ao que a Cíntia colocou, o Poder Executivo tem um ótimo relacionamento com o Poder Judiciário. Que relacionamento que tem que existir? É lógico que tem. É lógico que tem, mas não deveria sequer existir. O Poder Judiciário não está lá para ter relacionamento bom com ninguém. O Poder Judiciário está lá para fazer valer a aplicação da lei. Inclusive a lei que é criada lá pelo Legislativo, que esse sim tem dificuldade de harmonia com o Poder Executivo. Só um minuto, Zagarino. Mas você falou que o Gilmar Mendes foi lá dar uma entrevista coletiva para falar especificamente do IOF. Não tem nada disso. Ele não estava lá para dar entrevista sobre IOF. Ele foi perguntado sobre o IOF. Você não pode distorcer aqui a sentença e principalmente a ele está dizendo que o juiz não deve dar entrevista. Não, tudo bem, mas se ele estava lá e foi perguntado... Mas também o problema, você quer saber? Não, Capês, mas só um minuto. A gente não pode sair batendo dessa forma, eu acho completamente equivocado. Ele estava numa outra solenidade e foi perguntado sobre o IOF. E ele fez muito bem em responder, colocando, já que o pessoal está em Lisboa, como está lá o Jorge Messias, que eles se resolvam lá entre eles, para isso não trazer ao STF. Eu acho que aqui, educado. O debate aqui não é sobre entrevista ou não é entrevista, é sobre o aumento do IOF, que está sangrando as economias da população. É isso.